Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de meditação aqui no Palavra Encarnada. Vamos hoje suplicar a presença do Espírito Santo para que ele possa nos guiar neste caminho de meditação e escuta da Palavra de Deus no dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele dia, Jesus disse aos seus apóstolos: acautelai-vos com os homens. Eles vos entregarão aos tribunais e vos flagelarão em suas sinagogas. Por minha causa sereis levados perante os governadores e reis. Com isso terão um testemunho, tanto eles como os pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em saber como falar ou o que dizer. O que tiverdes de dizer vos será concedido naquela hora, pois não sereis vós a falar. É o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Os filhos se insurgirão contra seus pais, e os farão condenar à morte. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, após celebrarmos neste final de semana, neste dia de ontem, a grande alegria do Natal, nós somos convidados a permanecermos nesta alegria, nesta oitava de Natal. Uma grande alegria, quando ela é vivida, nós desejamos partilhar e vivenciar, experimentar daquela alegria na sua fonte pelo máximo de tempo possível. Por isso que a igreja entende, de uma maneira muito clara e concreta, que nós somos chamados a vivenciar a oitava de Natal, como sendo todos os dias dessa semana, 8 dias, como sendo o mesmo dia de Natal. Claro, com liturgias diferentes, mas todas dentro do mesmo contexto, onde celebramos esse grande mistério da nossa fé, ápice também da nossa experiência de fé. E hoje nós celebramos também de maneira especial a memória de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, aquele que, num primeiro momento, conhecido pela igreja, testemunhou com a sua vida a sua adesão fiel e total ao Evangelho e à pessoa de Jesus Cristo. E hoje o Evangelho nos faz alguns convites, mas aqui gostaria de destacar com vocês 2 convites especiais. No contexto do Evangelho de hoje, Jesus ele nos fala da perseguição e da condenação que os seus discípulos, os seus seguidores, os seus apóstolos, aqueles que o conhecem, sofrerão nos tempos futuros. E Jesus ali fala para os seus apóstolos e fala também para nós no dia de hoje. Quanto aqueles que buscam uma vida sincera, de seguimento do Senhor, eles encontrarão não somente a paz, a alegria, o gozo, a felicidade, como o mundo diz, mas encontrarão também perseguições. O Evangelho é muito claro em outras passagens ao nos afirmar isso também. Receberão 100 vezes mais já nesta terra com perseguições. E hoje, esse Evangelho, no discurso de Mateus, no discurso missionário, também se encaixa e traz para nós essa realidade. Diante disso, nós podemos nos perguntar no dia de hoje: por quê? Por que seguir a Jesus traz para nós este bônus da perseguição, do não sermos compreendidos? E o nosso querido Papa Francisco, ele nos recorda a realidade que todos os dias nós somos chamados a enfrentar. O Espírito de Deus, o qual nós decidimos seguir, aqueles que conhecem o Evangelho e a Palavra de Deus, a pessoa de Cristo, é totalmente contrário ao espírito do mundo. E quando, na Palavra de hoje, na liturgia de hoje, quando narra o momento em que Jesus diz: vós sereis levados diante de governadores e reis, e o Espírito falará em vós. Não vos preocupeis com o que havereis de falar. É justamente esse Espírito, meus irmãos, que encontra espaço no nosso coração, na abertura sincera da nossa vida,
para agir em nós. E aí, nesse momento, nós devemos nos perguntar: como está sendo a minha e a sua abertura diante desse chamado tão claro de Deus para o seguirmos segundo o Espírito do Evangelho e não segundo o Espírito do mundo? Estamos buscando concretamente na nossa vivência de fé, na nossa vivência dos sacramentos, na nossa vivência comunitária, na nossa experiência de seguimento dos direcionamentos que a igreja, mas que também a comunidade nos dá. Estamos procurando vivenciar todas essas realidades com o Espírito do Evangelho, o Espírito de obediência, o Espírito de liberdade, o Espírito de alegria, um Espírito de amor por aquilo que a igreja, a comunidade nos direciona? Ou estamos nos deixando conduzir pelo Espírito do mundo, que muito pelo contrário nos leva a questionar, nos leva a enxergar as realidades de Deus com os olhos do mundo, e isso nos leva a nos deturpar, a nos perder, a questionar, a não querermos obedecer e a seguirmos com a liberdade do nosso coração aquilo que Deus nos indica, aquilo que Deus nos aponta. Por isso, meus irmãos, é necessário no dia de hoje fazermos esta primeira reflexão. Como dentro do nosso coração nós estamos dando espaço a este Espírito de Deus, a essa lógica do Evangelho, que nos leva a aderir fielmente e a escutar o Espírito de Deus agindo no nosso coração. E aí um ponto importante de meditação desse Evangelho também, dentro dessa primeira reflexão. As palavras, quando Jesus fala: não vos preocupeis com o que dizer, com o que falar, porque não sereis vós, mas o Espírito que falará através de vós. Então, não são palavras eloquentes ou discursos bem preparados, mas a abertura do nosso coração, verdadeiramente, aquilo que é de Deus. Na primeira leitura de hoje, quando escutamos o relato do martírio de Santo Estevão, percebemos que Estevão ele dialogava com o Pai, e o Espírito falava em Estevão, e ninguém era capaz de questionar, porque aquelas palavras não eram humanas, porque aquelas palavras elas não eram frutos de apenas um cálculo mental, uma sequência de ideias ou pensamentos. Esses são os frutos da nossa abertura, da abertura do nosso coração ao Espírito de Deus. Não são apenas cálculos humanos, não são apenas palavras ou retóricas ou boa oratória, mas os frutos do Espírito que se manifestam através de nós. O próprio Deus, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos passam a ser os pensamentos, os sentimentos de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, porque já não são nossos, mas de Deus. Então, é importante recordarmos que esse verdadeiro testemunho se dá, em primeiro lugar, pela abertura do nosso coração ao Espírito de Deus. O segundo ponto de meditação que nós aqui queremos trazer é o verdadeiro testemunho que arrasta, a verdadeira fidelidade à palavra de Deus, ao Evangelho. Santo Estevão, que celebramos hoje, mas também os apóstolos que ouviram Jesus falar esse discurso, e também nós hoje que ouvimos esse discurso de Jesus, temos esta graça de experimentar e de, em primeiro lugar, darmos um testemunho. E como falava antes, não um testemunho apenas com palavras, mas um testemunho da nossa vida, um testemunho da nossa verdadeira adesão a Cristo. Porque sim, sabemos que o Senhor fala para nós, se manifesta a nós de muitas maneiras. Vivemos uma vida comunitária em que diariamente tocamos, através do nosso carisma, através das graças que a igreja proporciona para nós, percebemos a ação de Deus concretamente no mundo, na vida dos nossos irmãos. Nesse dia, nesse período de final do ano, em que nós comunitariamente testemunhamos tantas e tantas graças na vida dos nossos irmãos, recentemente nas ordenações, nos momentos em comunhão com a igreja, aqui em Fortaleza, mas em tantos outros locais também testemunhamos graças. Mas é necessário, diante dessas graças, a nossa verdadeira adesão ao projeto de Deus. Essa adesão que custa a nossa vida, essa adesão que nos faz verdadeiramente decidirmos por Cristo, porque senão corremos o risco de ficar apreciando as belezas, escolhendo aquilo que simplesmente nos traz uma alegria, uma felicidade ali, escolhendo certas partes do Evangelho que nos trazem contentamento, que nos trazem conforto, que nos trazem aquela alegria.
mas nos esquecemos, corremos o risco de nos esquecer de que a adesão ao Evangelho gera e tem como consequência direta a oferta total da nossa vida, as renúncias, né? Mas uma renúncia feliz, uma renúncia alegre. E hoje temos a graça de celebrar esse dia do martírio de Santo Estevão, logo na semana do Natal, porque martírio, celebrar isso para a igreja, significa o dia do nascimento daquela alma para Deus, para a vida eterna. Então hoje não celebramos o dia da morte de ninguém. Hoje celebramos o dia do nascimento, também de Santo Estevão, para a vida eterna, o qual cada um de nós também é chamado, no nosso cotidiano, a sermos testemunhas fiéis, a ofertarmos dentro do nosso carisma tudo aquilo que ainda precisa de conversão, no meu e no seu coração, para nascermos verdadeiramente para esta vida eterna que nos espera, sim, ao final da nossa vida, mas essa vida eterna que já nos chama e nos convida a vivê-la hoje, no nosso cotidiano hoje. Então, fica esse convite para cada um de nós diante desse Evangelho, diante desta palavra no dia de hoje. Como nós temos sido testemunhas fiéis, como nós temos testemunhado com a nossa vida, não apenas com as nossas palavras, o que Deus nos chama, o mistério que Deus nos confia como um carisma. Como nós, à luz de Mateus 25, o cerne do nosso carisma, estamos testemunhando ao mundo esta graça, com as nossas atitudes, com a nossa experiência dentro da nossa casa, da nossa família, neste período de Natal, tão propício a darmos este testemunho fiel da nossa fé, da nossa vocação, do nosso chamado, da graça que nos foi confiada como carisma lumen para o mundo, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para a humanidade. Não percamos, meus irmãos, a oportunidade, não percamos este espírito de consumir a nossa vida e de deixar que também tudo que ainda está morto no nosso coração nasça para essa vida eterna. Assim, seguindo o exemplo de Santo Estevão, seguindo o exemplo e a testemunha fiel, que é o próprio Cristo. Peçamos ao Senhor e também à nossa Mãe, a Virgem Maria, esta graça de sermos fiéis até o fim, neste dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Tchau, tchau.